O papel do futurista competitivo, diferente de futuristas de maneira geral, nosso foco é ver o que vai gerar valor, para onde que as coisas estão indo e tentar ajudar profissionais e organizações a lidar melhor com esse mundo digital. Eu tenho feito uma sequência, né, depois de um mergulho longo aí em toda a estrutura epistemológica, conceitual, metodológica do futurismo, filosofia social, antropologia da sobrevivência. Essas são as bases da nossa plataforma, é a parte que fica debaixo da água. E agora a gente está falando aqui da parte de cima. Falamos de justiça, falamos de ciência e agora vamos falar de cidade. Então uma coisa que eu acho interessante é que, antes de qualquer coisa, né, falar que as tecnologias têm esse tipo de mágica, pois o que era impossível fazer antes passa a ser possível agora. Então, as mídias têm uma característica, os canais midiáticos têm uma característica que é a regulação da relação do ser humano com tempo e lugar. Então, se a gente olhar para o passado, nós vamos ver que as aldeias, antigamente as aldeias onde as pessoas moravam, elas eram isoladas. E eram isoladas por quê, né? Porque não havia uma mídia sofisticada que permitisse que as pessoas recebessem informação das coisas distantes. Quando as pessoas precisavam, as pessoas só eram informadas quando chegava alguém. E esse alguém que chegava tinha que organizar, de alguma forma as pessoas tinham que saber. Se a pessoa não estava lá e não tinha contato com aquele cara que chegava, ela não sabia das notícias. Eu me lembro até um filme que no Netflix, que eu não lembro o nome, que o trabalho do cara era ir para as cidades ler jornais para as pessoas. Olha que interessante. As pessoas não sabiam ler, não tinham acesso ao jornal, então ele fazia as reuniões e ganhava um dinheirinho, né? Então ele fazia isso nos Estados Unidos, e as pessoas então, e ele fazia os comentários, fazia as brincadeiras, e as pessoas se reuniam para receber as notícias. Então, com a escrita, há cerca de 9.000 anos, a gente começou a quebrar essa barreira do tempo e lugar. Então isso é uma coisa que já acontece. Então, se eu vou pensar no futuro das cidades, eu tenho que entender que a chegada do digital, né, permite que a gente comece a pensar em algumas mudanças, como já aconteceram no passado. A gente começa, então, a ter novas possibilidades das cidades. Uma coisa que é interessante é, quanto mais você tem uma mídia, a mídia mais sofisticada, quanto mais a gente quebra a barreira de tempo e lugar, as pessoas vão saindo de uma visão mais local e passam a ter uma visão mais global. Muito do que a gente hoje olha, a gente fala do avanço da globalização, mas a globalização foi viabilizada, né, pelas mídias mais sofisticadas. Então, conforme a gente vai, e a pandemia, apesar de todo o sofrimento que ela causou, ela deixou um legado que foi, por obrigação, né, as pessoas minimizaram os preconceitos em relação ao digital e as pessoas então passaram a se relacionar à distância. Eu mesmo fiz durante um período uma terapia, eu morando numa cidade e o terapeuta na outra. Antes da pandemia, se a gente fosse falar sobre isso, as pessoas iam falar que isso é um absurdo, porque o paciente, o analisando tem que estar do lado do terapeuta, e isso foi quebrado com esse processo. Então, a primeira coisa, a gente vai ter, então, um aumento do trabalho à distância, e esse aumento do trabalho à distância vai gerar um aumento radical da taxa de nomadismo. As pessoas vão pensar 10 vezes se vão comprar um apartamento, se vão comprar uma casa, porque elas não sabem, né,
aonde que elas vão estar trabalhando e qual é a demanda desse trabalho. O trabalho está deixando de ser local, passando a ser cada vez mais global. E a partir daí, nós temos um processo em que a gente vai precisando, dentro da ideia dos trabalhadores nômades, que as cidades vão oferecer uma série de coisas que elas não eram tão preocupadas. Elas têm que oferecer, por exemplo, saídas rápidas para as pessoas poderem, num determinado momento, ter que viajar. As pessoas vão ter que ter qualidade, né, de segurança, lazer, comércio, energia, impostos menores, para que as pessoas possam querer continuar, querer ficar. Vai ter uma batalha para as pessoas ficarem, né? Além disso, a gente tem aí uma tendência que a gente tem falado, que é a taxa de personalização. A internet favorece uma subjetividade mais personalizada, né? Então as pessoas estão escolhendo, estão percebendo, estão descobrindo os seus valores, porque elas vão tendo contato. E aí eu criei aqui um neologismo e um conceito dentro dele, que é cidades valoráticas. As cidades valoráticas são aquelas que as pessoas vão procurar viver em cidades em que determinados valores vão ser valorizados do ponto de vista da administração, do ponto de vista daquilo que se pode fazer na cidade. Hoje a gente tem discussões de valores, no caso do Brasil, de país, né? Drogas, aborto, etc, etc. A tendência é que você vá jogando isso cada vez mais para as pontas. E as pessoas optando por morar em cidades em que os valores são mais próximos daqueles, né, que ela acredita. Então a gente vai ter esse processo, além disso, a reintermediação progressiva, a passagem, né, das decisões cada vez mais para as pontas. Mesmo nas grandes cidades, a gente vai ter a formação de aldeias e a possibilidade de, cada vez mais, você jogando as coisas para as pontas, descentralizando as decisões, usando, no meio desse processo todo, a uberização e a blockchainização, num processo interessante, né, em que as pessoas vão ter produção local, mas vendas globais. Então essas são as tendências que a gente vê, abertas a conversas, abertas ao diálogo, para que a gente possa pensar no futuro das cidades 2.0. É isso. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões, as pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa, vamos produzindo lives todo mês, vamos conversando, temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.